Uma pergunta que você pode ser sincera ou sincero, por quê? Aqui o seu nome não sai na enquete. A gente sabe que vai falar de ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa está até assistindo a gente no trabalho nesse exato momento. É verdade. E aí fica uma situação meio difícil, né? Então você pode participar da enquete que não sai o seu nome. Você gosta do seu ambiente de trabalho? Hashtag sim, aí você fala o porquê que você gosta. E hashtag não, aí você fala também por que você não gosta, que a gente quer saber de tudo. Além de participar da enquete, você também participa aqui com a gente, mandando seu depoimento, falando um pouco do seu trabalho, se você passou por alguma situação, se você tem alguma dúvida, e use a hashtag falando nisso para concorrer a esses 2 ingressos aqui, ó, do Cinemark, neste número aqui, tá? 997-167989. Tá certo. Hashtag falando nisso, do jeito que tá aqui também, tudo juntinho. Bom, nosso tema de hoje é direito trabalhista, com foco em questões que afetam diretamente a rotina dos colaboradores. Muitas vezes a gente conhece os direitos básicos, né? Mas existem detalhes importantes que envolvem afastamento, condições do ambiente de trabalho e até proteção à saúde mental dos trabalhadores. Tão importante, né? Então, para entender melhor essas questões, algumas regras, a gente conversa com ela, que é referência aqui no programa em Direito Trabalhista, a advogada doutora Débora Barros. Que bom ter você aqui, doutora. Obrigada, gente. Que bom estar aqui de novo. Doutora, bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde. E fala uma coisa, vamos supor que eu fique doente no meu trabalho. Eu tenho algum direito em relação a isso? Tem. Se a sua doença ou um acidente de trabalho for em decorrência da sua atividade no trabalho, você pode ter direito a uma estabilidade, né? Então, se você ficou afastada, né, precisou se tratar, e aí quando retorna tem um direito à estabilidade, que pode ser uma estabilidade de 12 meses ou mais, dependendo da convenção coletiva, tá? Isso quando o acidente ou a doença é ligado ao trabalho, diretamente ao trabalho da pessoa. Mas tem também quando a doença ou o acidente não é ligado ao trabalho. Nesse caso, a pessoa ela não tem direito a uma estabilidade, mas ela tem direito a se afastar pelo tempo determinado pelo médico para poder fazer os seus tratamentos sem prejuízo de receber o salário, né? Ela recebe pelo INSS, né? Mas ela tem ali garantido esse valor enquanto ela se trata, até poder retornar ao mercado de trabalho. Vamos entrar no assédio moral, tá bom? Não é o assédio sexual, é o assédio moral. Queria que primeiro a doutora explicasse o que pode ser o assédio moral, né? E como que ele se caracteriza. Vamos entender primeiro o que é isso. Você pontuou bem legal, né? Que é uma diferença, né? O assédio moral, o assédio sexual e o dano moral. São institutos completamente diferentes, distintos, tá? E o assédio moral, ele se caracteriza por situações que excedem o poder diretivo da empresa. O que é exceder o poder diretivo? A empresa ela tem o poder de comandar aquele funcionário, né? Designar tarefas, cobrar por metas, quando isso ultrapassa o razoável. Né, quando isso ultrapassa o poder diretivo de direito da empresa, o direito da empresa cobrar o funcionário. Então, quando existem, por exemplo, situações de perseguição, cobranças excessivas por meta, designar um aumento de trabalho sem nenhum motivo aparente, ou o contrário até, tirar a pessoa daquelas funções e não dar nada para ela fazer, tá? Então, tudo isso pode ser caracterizado como assédio moral. Tá? E essa prática ela tem que ser recorrente. Então, não bastou fazer um dia, né? Tem que ser tratado como uma perseguição mesmo. E isso são as características do assédio moral, que difere desses outros assédios aí que a gente apontou. E isso, de fato, pode afetar a saúde do trabalhador, né? Assim, o seu desempenho, enfim. Com toda certeza, Ana. Porque o que acontece? A pessoa ela fica muito tempo no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes a pessoa fica 8 horas, né? Passa até mais tempo no trabalho do que na sua própria casa ou com a sua família. Então, o ambiente de trabalho, ele precisa, né, ser adequado, ser um ambiente urbano, ser um ambiente saudável, para que a pessoa esteja ali presente no dia, né, e exerça suas funções ali com uma precaução a adventos que podem prejudicar a sua saúde, vamos dizer assim. Né? Então, o empregador ele tem que observar isso, né? Porque existe hoje aí uma regulamentação em que o empregador é responsável por garantir um bom ambiente de trabalho. Tá certo, a gente já está recebendo participações e a gente ama quando você manda uma mensagem, interage, viu? É tão gostoso, obrigado. Como a Aliane fez, já vou colocar no primeiro bloco, que eu quero muita gente compartilhando com a gente aqui. Ela está respondendo a nossa pergunta da enquete. A perguntinha é se você gosta do seu ambiente de trabalho. E ela coloca a hashtag sim, eu gosto muito, adoro todos, aprendo muito, eles me ajudam muito também, a cooperação é fundamental.
Que bom, Cris, a gente fica muito feliz, sabe, por Legal você. isso, né? Eu acho muito importante a gente ter um ambiente de trabalho que é gostoso, né? Eu, no meu caso, aqui trabalhando com o Lucas, eu teria votado hashtag não. Viu, gente? Brincadeira. Ana, o povo não tá acostumado gente, com isso, vai achar que é trabalho, verdade. Brincadeira, meu amigo. Obrigada. Hashtag super sim, tá? Mas isso é muito importante. Obrigada pela sua participação. A Jaqueline mandou também hashtag sim, olha que legal, porque eu consigo trabalhar com tranquilidade. É muito importante mesmo ter um ambiente de trabalho que a gente tenha prazer de estar, né? Eu já tive trabalhos em que ou momentos no trabalho em que eu não estava feliz. E é como prejudica a gente, como traz pra gente um peso, né? Vamos combinar que trabalhar, gente, né? Já é algo que existe da gente, uma energia, né, doutor? Sim. E como isso pode mudar mesmo, né? A Tieco mandou aqui, hashtag sim, hashtag falando nisso, respondeu a enquete e está participando do sorteio. Trabalho em home office, aí fica fácil, né? Então o ambiente de trabalho está tranquilo. Quer dizer, espero que ela também tenha um ambiente saudável dentro de casa, né? É, tem isso também, né? Porque senão, né? Sim. Mas que legal, né? Eu tô abrindo aqui o Instagram da doutora, Tá. porque a gente vai passar pro pessoal de casa, até para o pessoal que mandar perguntinha pra gente e não der tempo, né, amiga, de responder. A gente consegue até já indicar para vocês aqui, então, o Instagram da doutora. Vamos colocar na tela, por favor? Vamos. É a doutora Débora Barros. O Instagram é deborabarros.adv, né, de advogada. deborabarros.adv. Se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, ao direito do trabalho, a Débora pode responder vocês lá no Instagram e posta também muitos conteúdos sobre isso. Então é muito interessante, fica a dica aí. Se sua participação não conseguir chegar aqui pra gente na nossa tela, você pode entrar em contato pelo Instagram, tá bom? Bom, de volta para o assunto de hoje com o resultado parcial da nossa enquete. Pergunta simples que você pode responder sem se identificar. Hashtag sim, hashtag não. Você gosta do seu ambiente de trabalho? Por enquanto, que bom! 83% dizendo que sim, mas fica o alerta aí do 16% também com o programa de hoje. Sim, quem votou não, a gente quer saber o porquê. O que está acontecendo aí no seu trabalho? Que a doutora Débora que está aqui com a gente vai conseguir responder, tenho certeza, viu? E ó, você pode concorrer a esse par de ingressos para o Cinemark, tá? Usando a hashtag falando nisso. Então, participe, não esquece da hashtag para concorrer a esses 2 ingressos que a gente vai sortear no último bloco, tá bom? Doutora Débora, tem perguntinha para você agora direto do Açaí, vamos lá. Aqui no Açaí Colinas encontrei o David e vou perguntar para ele. David, com as novas formas de trabalho, os freelancers e os PJs, você acha que os direitos de trabalho acompanharam esses cargos? Não acompanhou porque na CLT tem alguns benefícios, mas o pessoal optou por essas outras opções porque a remuneração é maior, né? Às vezes também as horas de trabalho é menor e a remuneração é mais alta do que a CLT. A CLT a gente fica preso nas horas, né, que tem lá. Então, tem a vantagem e tem também as desvantagens. A vantagem é o benefício que não tem. Tá bom? A gente vai entender no estúdio então com a doutora Débora. Débora, explica pra gente, as normas de trabalho acompanharam esses novos modos, sejam os freelancers, os PJs? Infelizmente não, né? A vida é muito mais dinâmica do que o direito, a gente costuma falar, porque as leis elas demoram um pouco, né, para serem montadas, para serem votadas e para serem colocadas em prática. E, então a vida hoje em dia é muito mais dinâmica. E ele pontuou muito bem aí na pergunta que foram essas diferenças, né? A CLT, ela resguarda, né, alguns direitos do trabalhador que estão ali previstos, juntamente com as normas coletivas de trabalho também, né, que são elaboradas aí entre os sindicatos. E quando é PJ, né, pessoa jurídica, ele não é uma pessoa, ele não é um empregado, ele é uma empresa, né, que tem lá um termo comercial, que presta um serviço para outra empresa. Então, ele não pode ser resguardado nem por normas coletivas e nem pela CLT. E aí fica na questão de formalizar um bom contrato entre as partes, né? Então, são 2 empresas, teoricamente, ali com a mesma força de negociação e que podem negociar esses benefícios, sim, no seu contrato de trabalho. Doutora, quem tem um afastamento, assim, por ansiedade ou por depressão, que são 2 condições que também estão, infelizmente, em alta, né? As pessoas têm sentido isso, enfim. Quando você é afastado por ansiedade e depressão, como é que funciona depois que você volta? Você pode ser mandado embora logo depois? A empresa pode entender que, eu não quero mais esse funcionário aqui, mas tem uma lei que não deixa essa empresa mandar esse funcionário embora? Como é que funciona isso? Aí nós temos 2 situações.
A primeira situação é, se constatado que a ansiedade ou a depressão, ela é decorrente ou ela tem uma concausa, que a gente fala, né, ela é agravada pela situação do seu trabalho, pelo ambiente de trabalho, essa pessoa pode se enquadrar naquela questão da doença ocupacional e ter a estabilidade no período de 12 meses. Se não for constatado, por exemplo, que tem relação com o ambiente de trabalho, mas que é uma condição da pessoa, né, no momento que ela está vivendo ali, no retorno desse afastamento, né, ela se afastou lá pelo INSS, no retorno, se a motivação para a demissão for somente em relação à doença, né, a depressão e a ansiedade, ela pode ser considerada uma dispensa discriminatória. E o que é isso? Para a pessoa mandar embora, ela tem que ter um motivo, né, para mandar embora. E somente a pessoa ter depressão ou ansiedade não é um motivo de depressão. Então, se acontecer isso, a empresa, né, demitir e falar, olha, voltou, não quero mais porque você tem depressão, porque você tem ansiedade, né, isso não é motivo para demissão. Pode ser caracterizado como dispensa discriminatória, essa pessoa pode ingressar com processo trabalhista e a empresa pode ter que pagar uma indenização. Olha que interessante. A Tânia mandou pra gente aqui um depoimento. Obrigado, Tânia. Respondeu pra gente hashtag sim, ou seja, ela gosta do ambiente de trabalho. Então ela diz que gosta porque ela é a própria patroa, ela é a chefe. Porém, ela sofre, ela coloca aqui como assédio moral por parte dos colaboradores. Porque ela é babá e cuida de inúmeras crianças no lar dela. No caso, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Esse assédio moral é gostoso, né? Esse tá tudo bem acontecer, se a gente dá um jeitinho, né? Das próprias crianças, né? O Renato Júnior, que está sempre aqui com a gente, de Taubaté. Olá, dupla. Hashtag sim, ele também gosta do ambiente de trabalho dele. Um colega tinha um cargo de liderança e descobriu desvio de dinheiro. Como se negou a participar do esquema, ele foi demitido. Olha só, doutor, o que pode fazer? Ele teria direito à reintegração nesses casos? Quando a reintegração são casos pontuais, quando há um direito à estabilidade. Nesse caso, não há um direito à estabilidade. A empresa ela tem o direito de mandar o colaborador embora, né, da forma que ela quiser. Porém, se ele ingressa com processo trabalhista e ele consegue comprovar que foi demitido porque apontou, né, algo de errado que estava acontecendo, isso pode caracterizar também naquela situação que a gente falou da questão do dano moral ou do assédio moral, dependendo de como isso foi conduzido dentro da empresa, e aí a empresa pode ter que pagar uma indenização para ele, né, se for comprovado lá no processo trabalhista, mas ele precisa entrar com esse processo. Tá certo. A Wanda Quintas também, de Lorena. Obrigado pela participação. Um beijo para todos de Lorena. Manda o seguinte, meu nome é Wanda, tenho 59 anos, gostaria de saber quando estamos afastados, quanto tempo temos direito à cesta básica. Um beijo, minha querida. Obrigado pela participação. Isso vai depender da norma coletiva, da categoria dela, né? Na CLT não existe uma previsão para recebimento de vale alimentação, cesta básica, vale refeição. Só o vale transporte, que ele tem uma lei à parte, né? Que é obrigatório que a empresa forneça. Esses outros benefícios vai depender da convenção coletiva. Então, como eu não sei no que ela trabalha e nem qual região que é, eu não posso, né, falar quanto tempo ela tem ou se tem direito. Mas está lá previsto, se ela tem direito, inclusive no afastamento vai estar lá descrito bonitinho na convenção coletiva da categoria dela. Olha só, a gente está recebendo muitas mensagens, muitas questões, muitos depoimentos. Então, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Caso não consiga mostrar a sua pergunta aqui, eu vou deixar também o Instagram da Débora para vocês, tá bom? Que é deborabarros.adv. E no Instagram tem muito conteúdo sobre isso. Ela é advogada do direito trabalhista. Vocês podem perguntar se tem alguma questão acontecendo na sua empresa, no seu ambiente de trabalho. Se você quiser saber sobre isso, a doutora Débora está à disposição, tá bom? Vamos ver o resultado final da nossa enquete, do nosso assunto de hoje? Você gosta do seu ambiente de trabalho? Hashtag sim ou hashtag não, olha lá. Hashtag 77% diz que sim, deu uma diminuída, né? É verdade. Não, acho que aumentou sim, né? Porque estava aumentou 63, sim. Tá. Que eu bom. que me enganei. Diminuiu? Ah, perdão, diminuiu. Tava 80, eu acho. Ah, era 80? Era 80 com Nossa. 20. Que Diminuiu coisa. um pouquinho, então mais gente que pode também participar para falar por que não, né? Tem o porquê de participar mais ainda no Exato. programa, né? Lembrando que você manda a sua pergunta ou participação, depoimento, com o hashtag falando nisso, como está escrito aqui, para este número aqui, 12997167989. Quando você coloca a hashtag falando nisso, você participa de um sorteio, que é um par de convites do cinema para você, tá bom? É uma maneira da gente agradecer a sua companhia. E vamos direto para o Açaí Colinas, que tem mais perguntinha para a doutora Débora. Vamos lá.
Aqui na Sai Colinas encontrei a Marisa fazendo suas compras, disse pra mim que é técnica em enfermagem de CLT, é isso, Marisa? Isso mesmo. E hoje você está satisfeita com seus benefícios, com a sua condição de trabalho? Sim, como eu disse, podia melhorar, né? Lógico, a gente ganhar um pouquinho mais é sempre bom. Mas eu acho que assim, as coisas estão caras, por isso que a gente não vê o dinheiro fluir como precisa fluir para ter um bom resultado em casa, né? Essa questão do poder de compra deve ser uma queixa que muita gente fala, né? Vamos entender no estúdio com a doutora Débora qual que é a maior queixa dos trabalhadores CLT que chegam no escritório para tentar resolver com a advocacia. As reclamações, elas são as mais variadas possíveis, mas em relação ao salário, ele está presente em todas as reclamações. Seja porque a pessoa, muitas vezes, ela desenvolve funções das quais ela não foi contratada especificamente para fazer, então, ou seja, ela trabalha mais e ganha menos, ou então ela faz lá horas extras e não recebe aquelas horas extras, recebe em banco de horas, isso acaba prejudicando aí a remuneração do trabalhador. Então, essas diferenças salariais, essas verbas salariais, elas estão presentes em quase todas as reclamações trabalhistas. Doutora, infelizmente, né? A Denise mandou pra gente aqui um depoimento. Obrigado, viu, minha querida? Ela é de Caçapava. Uma boa tarde para você. Ela teve que pedir demissão de um determinado trabalho devido ao ambiente tóxico. Preferi dar valor à minha saúde mental ao dinheiro. Pensando no caso da Denise, uma pessoa que sai de um ambiente de trabalho tóxico, que até hoje sofre com isso, ela tem como processar? Quanto tempo ela tem para conseguir processar esse lugar? Tem como fazer isso? Tem. Se houve, né, essa questão, aí vai depender se foi um assédio moral, se foi uma situação pontual, mas que ainda assim ocasionou ali um dano, né, para essa pessoa, ela pode entrar com um processo trabalhista até 2 anos depois do pedido de demissão ou da demissão, né, de quando ela parou de prestar serviço para essa empresa, e ela pode discutir os últimos 5 anos trabalhados. Então são 2 prescrições aí que a gente fala, né, a bienal, os primeiros 2 anos da saída para ingressar com o processo, e os 5 anos que ela pode discutir lá do contrato. Mas tem uma questão muito importante, que é muito importante que as pessoas saibam, tá? Não necessariamente você precisa pedir demissão quando você está num ambiente, está sofrendo assédio moral, está num ambiente tóxico. Existe no direito do trabalho, né, a rescisão indireta, que é a falta grave do empregador. É como se fosse uma justa causa para a empresa. Olha. Quando a empresa ela viola o contrato de trabalho ou viola as leis trabalhistas, a pessoa não precisa pedir demissão. Ela pode acionar na justiça, requerer a rescisão indireta, obviamente comprovando que a empresa infringiu, né, essas regras contratuais ou a lei, ela consegue receber os benefícios como se ela tivesse sido demitida. Então tem lá, o fundo pode sacar o fundo de garantia, vai receber seguro-desemprego, vai receber a multa do FGTS, então ela não precisa necessariamente pedir demissão. Cada caso é um caso, precisa ser avaliado por um advogado, pelo profissional, mas a pessoa não necessariamente precisa pedir demissão. Uma dúvida até que me surgiu agora, em relação às provas, né, que você falou, tem que provar. Como funcionam essas provas para provar que uma empresa fez isso com você? É sempre uma situação difícil, né, comprovar. Então, a Justiça do Trabalho, ela entende que alguns tipos de provas são difíceis do funcionário, né, do empregado produzir. E aí tem uma questão dentro do direito, uma questão processual que a gente chama de ônus da prova, né, quem deve produzir aquela prova. Então, quando eu estou discutindo, né, um direito que foi negado ao trabalhador, quem tem que produzir essas provas de que cumpriu todas as regras é a empresa. Quando a gente fala de constituir um direito, né, quando o empregado acha que tem um direito que não está ali expresso, né, que não lhe foi negado, aí cabe a ele produzir provas. A gente precisa do mínimo de indício, né, porque assim, eu costumo falar, a gente vai estar na frente do juiz, o juiz não conhece nem o A nem o B. Como é que ele vai saber quem está falando a verdade? A gravação, print, prova, mensagem, então, né? Tipo, mensagem de texto, WhatsApp, e-mails, testemunhas, né, são muito importantes nesse caso. Então, qualquer indício que a gente consiga produzir ali, ele vai instruir o processo do trabalho e aí sim o juiz vai conduzindo ali e descobrir quem está falando a verdade. Tá certo. É o seguinte, como tem muita perguntinha chegando, no próximo bloco a gente volta só respondendo perguntinhas, tá bom? Mas caso a sua pergunta não seja respondida ou até você fique com mais dúvidas, você pode conversar direto com a doutora Débora Barros, tá certo? Esse é o Instagram dela, deborabarros.adv. Pode mandar mensagem, pode seguir, que ela posta bastante conteúdo já respondendo algumas dúvidas, trazendo informações também. A gente já volta com a doutora.
A gente volta para o nosso assunto de hoje, com perguntinhas aí de casa. Quem está respondendo e tirando suas dúvidas é a doutora Débora Barros, que vai agora fazer um comentário de uma pergunta tão triste. É triste de ler isso, viu, Conceição? A gente lamenta muito, está participando do sorteio, hashtag falando nisso. Quando eu trabalhava, meu gerente me chamava de Paraíba. Depois que saí de lá, percebi que sofria assédio moral. Triste realidade. Caberia processo? A gente lamenta muito, Conceição. Sim, caberia processo. E essas questões, né, de ofensas pessoais em razão da orientação sexual, em razão da origem da pessoa, em razão da raça, em razão da religião, né, isso tudo é caracterizado como ofensa, pode ser sim conduzido num processo trabalhista, pode render uma indenização por dano moral, e inclusive o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem diversos posicionamentos em que colocar apelidos, né, ou colocar o empregado em situação vexatória é responsabilidade da empresa e a empresa pode ter que indenizar. Então já tem um posicionamento grande, né, já tem um conjunto grande de orientações jurisprudenciais aí acerca disso. Então as empresas têm que tomar muito cuidado. Não é porque o colega que falou, a empresa não é responsável. Ela é responsável sim, né, porque inclusive cai na responsabilidade da empresa manter um ambiente saudável aí para o trabalhador. Sim. Interessante. A Marilena mandou assim, ó, hashtag falando nisso, né, tá concorrendo. Aliás, quando é separado assim, tá concorrendo? Não, tem que fazer Não, né? junto. Amiga, corrija aí, Tem tá? que fazer juntinho, manda de novo. Eu não gosto do ambiente onde trabalho, é muita desorganização. Poxa, sinto muito, viu, Marilena? É chato mesmo, né? É demais. A gente lamenta. Obrigado pela participação. O Arnaldo de São Sebastião, que está chovendo, a gente viu. Estou aqui em casa assistindo o Lucas e a Ana, sou daqui de São Sebastião. Muito obrigado, meu querido, pela companhia aqui com a gente. A gente fica muito feliz. Sim, a Leia Regina de Jacareí. Boa tarde, queridos. Lucas e Ana Flávia, sempre lindos. Ana Flávia, lindíssima. Ô, meu amor, obrigada por mais um dia incrível com vocês. A gente que agradece demais a participação de vocês todos os dias aqui com a gente, viu? Um beijo. A gente fica muito feliz, né? Obrigado, viu? Vocês são demais. Obrigado. Quanto carinho. A gente vai ficar exibido, viu, gente? A Silvia de Santo Antônio. Meu esposo trabalhou 35 anos em um serviço e ficou doente, internado no hospital regional. E falam que ele não tem direito de aposentadoria em nem encostar. É verdade? Eu sei que a gente precisa de mais informação, né, doutor? Isso. Mas vamos supor alguma situação aqui e falar para ela. Se essa internação tem relação com o trabalho, tá? Então ele tem direito sim de se afastar, tá? E dentro desse afastamento ele vai lá receber os valores, obviamente se tiver tudo certinho lá junto com o INSS, vai receber o seu pagamento através do INSS. Quando ele tiver alta, né, se essa internação foi decorrente aí do trabalho dele, ele também não pode ser demitido na estabilidade. Para ser mais assertiva, obviamente a gente precisaria de mais detalhes, mas quando uma pessoa se afasta em razão de um acidente ou de uma doença e ela é inscrita, né, é um empregado CLT ou está lá inscrito e paga seu INSS, ela tem direito sim de se afastar. A aposentadoria é uma outra história porque vai ter que avaliar outros critérios, mas se afastar e continuar recebendo benefício tem sim. Tá certo. Vamos ver um pouco mais da participação de vocês? Aqui um que a gente não tenha lido ainda. Esse, anônimo, que inclusive se você quiser mandar a sua mensagem aqui pra gente sem se identificar, também pode, viu, gente? Fui dispensada no meu último emprego por comportamento, segundo a líder. Eu não era a favor dos fofoqueiros e puxa-sacos que faziam a fofoca. Como eu não era igual a eles, fui dispensada pelo motivo de comportamento. É complicado isso, né? Quando você não quer fazer parte ali de uma engrenagem que você considera negativa e tóxica, né? Então, é complicado isso. E dá para também processar esse tipo de coisa? Sim. Se você não foi demitida por isso? Sim, e também cai naquela questão que a gente falou, né? Quando o empregado ele não pode ser obrigado a fazer coisas erradas dentro da empresa. Né? Então, se a empresa ela está sendo condizente com essa prática, a empresa não está lá observando que outros funcionários estão fazendo essa prática e não está tomando providências, né? Ela cai também nessa questão de estar descumprindo o contrato de trabalho e estar descumprindo leis trabalhistas. E pode sim receber um processo sendo responsabilizada. E se a pessoa não tivesse sido demitida, ela poderia também processar com um pedido de rescisão indireta, né? Por conta das más práticas aí no ambiente de trabalho. Olha só o que a Simone passa. Um beijo para você. Lamento, viu, amiga? Ela colocou não, que ela não gosta do trabalho dela, do lugar onde ela trabalha. Difícil é trabalhar em um grupo que um quer ser mais que o outro.
só ele sabe das coisas, você não sabe nada, fica zombando, debochando. Essas coisas mexem com o emocional da gente, com certeza. Mas, infelizmente, tem dessas coisas. O melhor é trabalhar sendo autônomo, já é uma ideia que ela tem, por ter essa questão de ser mais independente. Mas tem como juntar a prova disso, né, doutora? Sim, e é justamente essa situação que a gente vê aqui. Quando a gente fala em responsabilizar a empresa, não necessariamente esse assédio ou esse constrangimento, ele precisa vir de um superior. Ele pode vir de colegas que, inclusive, exercem a mesma função, o mesmo cargo que você. Né? Então, o assédio moral, não necessariamente, ele tem que vir de um superior. Então, essas práticas como debochar, colocar apelido, fazer com que a pessoa passe por situações constrangedoras, e se a empresa não toma providência, então, por exemplo, ela já avisou um supervisor, ou falou no RH, ou falou num canal, e a empresa não tomou essas providências, a empresa pode ser responsabilizada pela conduta desses colegas de trabalho dela. E aí sim, num processo trabalhista, comprovando isso, ela pode até receber uma indenização. Perfeito, doutora. Obrigada, viu, pela sua participação. A gente agradece muito. Imagina, Espero que tenha sido informativo para você aí de casa. Se tiver qualquer outra dúvida, o Lucas vai mostrar o Instagram da doutora Débora Barros para vocês. Vamos seguir, até para você tirar então, porque algumas perguntinhas ficaram fora, tá bom? deborahbarros.adv. Pode mandar mensagem para a doutora. Quem também mandou mensagem no WhatsApp, a gente vai responder com o contato da doutora para vocês, tá bom? Para realmente te ajudar a sair dessa situação. A gente agradece a sua participação, viu? Eu que agradeço. Vamos gente. de sorteio, Obrigada. ver quem ganhou o convite do Vamos. Cinemark de hoje. Eli Abreu, obrigada pela sua participação. A nossa equipe vai entrar em contato com você já, tá bom? Sorriso bonito, né, gente? Dela e do filhinho, uma graça, É. um netinho, né? Bom, amanhã tem um tema que é necessário, importante a gente conversar, até porque estamos na Semana Nacional de Trânsito. Fala galera, beleza? Amanhã eu vou estar no Falando Nisso a partir da 1h da tarde para a gente falar sobre a Semana Nacional do Trânsito. Quais são as infrações mais cometidas? O que fazer caso eu receba uma notificação de uma infração de trânsito? Eu posso recorrer? Como eu posso fazer isso? E mais, qual é a diferença entre a suspensão e a cassação? E o que é uma multa autossuspensiva? Amanhã, a partir da 1h da tarde, no Falando Nisso, na Band. Te espero aqui. Interessante, hein? A gente espera você amanhã. Obrigada pela companhia, uma boa tarde, um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.